Queridos irmãos, boa noite. Com alegria hoje celebramos esta solenidade de São Pedro e São Paulo. E qual a importância de celebrar esta solenidade? O que Deus tem a nos dizer hoje, nesta grande festa? E por que eles são tão celebrados no mundo inteiro? É uma das festas mais populares que existe, litúrgica. Por que eles são hoje venerados, são lembrados com muito respeito? E é um dos santos interessante que, após a morte de São Paulo e São Pedro, que morreram em Roma, por diferentes caminhos, mas os dois morreram em Roma. São Paulo morreu fora de Roma. Ele tinha cidadania romana, então não podia ser morto executado dentro da cidade. Ficou um bom tempo prisioneiro ali. Depois do seu julgamento em Cesareia de Filipe, ele pediu apelou ao imperador e foi conduzido até Roma, e ali foi condenado. Mas antes da condenação ele ficou um tempão prisioneiro, e ali escreveu muitas cartas. Ele recebia muita gente, e após a sua condenação foi condenado à decapitação. Ele não podia ser morto dentro de Roma, então foi fora dos muros. Por isso que hoje, se você for a Roma, você vai visitar a Basílica de São Paulo fora dos muros, isto é, fora dos muros da antiga cidade romana, porque era um cidadão romano, que foi obtido essa cidadania a preço de ouro. Você sabe que a família de São Paulo tinha o maior negócio da época. Era uma família que tinha um acordo com o templo, com os sacerdotes, e todas as peles dos animais sacrificados eram reservados para a família de São Paulo, e eles curtiam esses couros e depois fabricavam tendas. Eram milhares e milhares de tendas que eram fabricadas. Então eles tinham muitas posses. Era uma família que ele comprou, o pai de São Paulo comprou a cidadania desde o nascimento. Então São Paulo teve alta educação, foi educado ali aos pés de Gamaliel, que recebeu toda a tradição hermenêutica, isto é, a tradição de interpretar a Torá do grande Rabino Hilel, que é uma das escolas mais frutuosas judaicas. Temos várias escolas judaicas para interpretar as escrituras judaicas. Você sabe, os judeus, eles não interpretam de forma literal a Torá, que são os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, da Antiga Aliança. Tem toda uma tradição, e um dos livros que recolhe essas tradições é o Talmud. Então São Paulo era o maior expoente intelectual da escola farisaica, e Gamaliel tinha nele a sucessão, mas Jesus tinha outros planos para São Paulo. Além toda a sua herança, toda a sua formação intelectual farisaica, ele também tinha uma forma mais determinada de purificar a fé e de conservar a fé judaica. Ele tinha, por exemplo, ao seu dispor um grupo de soldados. Ele andava com a espada na bainha e não admitia que a lei fosse mal interpretada, e punia e colocava na prisão aqueles que desobedeciam à lei. E na época estava crescendo o grupo desses homens que seguiam um galileu, um homem que fazia milagres, e São Paulo queria exterminar e extirpar este grupo. Inclusive ele foi testemunha do assassinato
e do martírio do primeiro cristão, Santo Estevão, que foi apedrejado publicamente, e ele participou. Era jovem, inteligente, cheio de coragem, fibra, e queria purificar, esmagar os cristãos. Tanto é que ele organizou toda uma missão para destruir os cristãos que estavam fugindo de Jerusalém, estavam escondidos em Damasco, e ele pediu cartas para ir lá. E no trajeto, no caminho, Jesus viu além. Jesus sempre vê além. Se nós compreendêssemos isso, queridos irmãos, você acha que Jesus, ele fica somente olhando as nossas fragilidades? Acha que Jesus fica olhando somente nossos pecados? Às vezes nós estamos perseguindo o próprio Cristo, estamos perseguindo pessoas que creem, às vezes sem saber, por um zelo, ou como São Pedro, fiel ali na sua fé judaica, determinado, ele que negou Jesus 3 vezes, mas Jesus não ficou olhando somente aquilo que ele não fez, ou as imperfeições de Pedro e de Paulo. Não, Jesus via além. Jesus via a capacidade que eles tinham de amar, de se entregar. Jesus, ele vê o profundo de nós, e hoje é dia de nós penetrarmos naquilo que é a essência e a natureza desta igreja, os fundamentos de nossa fé, os fundamentos dessa igreja viva, que é a capacidade de amar mais a Cristo, se entregar por Ele. É isto que Jesus procura, e é isto que Jesus olha para você. Ele não quer saber do teu pecado, ou da tua infidelidade, ou das tuas negações, que são tantas. Ele quer saber: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Padre Eleuso? É isto que Jesus quer saber. Se nós estamos dispostos, a partir de agora, a reiniciar uma história nova, uma vida nova, uma vida para Cristo, uma vida como testemunha do Evangelho, como São Paulo viveu. São Paulo teve que ser quebrado primeiramente, né? E Jesus primeiro abaixa São Paulo, humilha São Paulo, porque às vezes precisamos de uma humilhação. Ele ficou cego, ele que não tinha problemas de ver, uma inteligência capaz de enxergar, via além, mas Jesus mostrou para ele que ele estava cego. Às vezes nossa paixão, o nosso ímpeto, o nosso zelo, nos impede de enxergar a essência e a verdadeira fé. Hoje Jesus, Ele quer que nós enxerguemos que a fé está num coração que se doa, num coração que ama. É esta a natureza da igreja. É isto que Jesus quer de nós hoje, um coração apostólico, um coração capaz de renunciar a si mesmo, para amar mais, se doar mais, se entregar mais a Jesus. Assim foi a vida de São Paulo, depois daquele encontro com Cristo. E Jesus disse: por que me persegue, Saulo? E depois Saulo se tornou um grande apóstolo, apaixonado por Jesus, e começou a espalhar o Evangelho para todos os lugares. E o próprio Jesus ensinou, educou, sustentou Paulo, e ele foi capaz de ser flagelado várias vezes, foi capaz de ser apedrejado por Cristo, foi capaz de testemunhar Jesus até Roma, e foi degolado, mas dentro dele, ele não foi aprisionado, porque a alma de São Paulo não foi aprisionada, não foi destruída, porque nada pode nos separar de Cristo,
nada pode nos separar quando nós cremos que somos amados. O amor é capaz de nos dar a imortalidade. O amor é capaz de dar a cada um de nós a vida eterna. E é isto que movia São Paulo, é isto que vibrava o coração de São Paulo: eternidade, amor. É isto que Cristo hoje quer dar a nós, quer nos convencer, quer nos tirar desta, muitas vezes, uma vida medíocre, uma vida aprisionada, cega. Às vezes nós só enxergamos um passo além de nós. Não, Deus quer que nós olhemos para o alto, olhemos para as coisas grandes, elevadas, a capacidade de participar da vida divina. E São Paulo viveu isto, e ele chegou ao ponto de dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo Jesus que vive em mim. Ou seja, a vida do próprio Deus. Assim foi São Paulo, assim também foi São Pedro, que foi capaz de testemunhar. Ele que não teve a cultura elevada de São Paulo, mas tinha o amor, porque não é a cultura que nos dá a capacidade de amar, é esta humildade de crer que somos amados, e depois amar de volta a Jesus. É isto que Jesus quer de nós. Não importa se nós temos uma grande capacidade intelectual, cultural ou não. O que importa é o amor a Cristo, a capacidade de renunciar a si mesmo, colocar a nossa vida em segundo plano e lutar para testemunhar e espalhar a vida de Cristo para tantos que não conhecem. E São Paulo o fez, evangelizou com aquilo que ele sabia, mas tinha paixão, tinha o Espírito Santo que impelia São Paulo e São Pedro. E São Pedro foi capaz também de dar a sua vida ali no centro de Roma, ou melhor, na colina do Vaticano, que era uma região que não era no centro de Roma, mas era uma região onde se faziam os jogos que Herodes promovia, e ali ele perseguiu os cristãos, ele crucificou tantos cristãos, e dentre eles São Pedro, que fora aprisionado uma vez, com tantos guardas, mas o Senhor mandou um anjo e o libertou, e ele depois testemunhou com o seu sangue, crucificado de cabeça para baixo, como Jesus. São Paulo e São Pedro foram outros Cristos vivos, e a sua memória e a sua fé é viva hoje, e nós estamos celebrando, e a igreja foi construída sobre esta fé, sobre este amor, sobre estas vidas que amaram Jesus. É isto que Jesus quer de nós, que nós imitemos este testemunho, essa capacidade de amar, se entregar. Então, queridos irmãos, não tenham medo de se entregar a Jesus, não tenham medo de amar, não tenham medo de gastar-se pelo reino dos céus. Valerá a pena, porque essa vida passará, queridos irmãos. Nós temos que compreender isto de uma vez por todas. A tua vida tem que valer a pena. Queridos, nós só temos uma única vida, e é preciso viver bem essa vida, como São Pedro e São Paulo. Então, juntos, vamos aprender com eles, vamos entrar na escola de São Pedro e de São Paulo, e nos entregar mais, nos gastar mais por Cristo. Cristo espera o seu sim, espera o nosso sim. Então, entreguemos a nossa vida a Cristo, como São Pedro e São Paulo. Hoje, esse é um dia bonito de celebrarmos, mas e nós, como diz o Evangelho de hoje, e vocês? O que eu sou para vocês? Disse Jesus aos apóstolos. Quem dizem os homens que eu sou? O que Jesus representa para você? O que Jesus representa? Ele está dentro do seu coração?
Então hoje, assumamos a nossa fé. Sim, um passo após o outro. Mas você não pode ficar indiferente. Você não pode ficar à margem. O barco da igreja continua a navegar. Entremos nessa barca e assumamos a nossa fé. Assumamos o nosso batismo e sejamos outros Cristos vivos hoje, como São Pedro e São Paulo. Então, de pé, vamos pedir a Deus esta graça. Uma das coisas que se faz em Roma, um costume, é diante dos ossos de São Pedro, que fica embaixo do altar onde o Papa celebra a missa no Vaticano, que ali encontraram os ossos de São Pedro. Eu já tive a graça de estar diante da urna de São Pedro, onde estão os restos mortais. Um dos costumes é ficar ali de joelhos, diante do testemunho de São Pedro, e professar a fé, renovar a nossa fé, esta fé apostólica. Então, vamos professar a fé hoje com um novo brilho, uma nova intenção, uma intenção de continuar a obra dos apóstolos, continuar com essa mesma coragem de testemunhar, como São Pedro e São Paulo. Então, professemos a nossa fé.